Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Habemos Papa. Essa é a mensagem de alegria que a gente quer conversar com vocês nessa semana de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, eu peço a vocês, como sempre, que nos ajude a divulgar esse conteúdo, a enviar este vídeo para os seus amigos, nos seus grupos familiares, nos seus grupos de WhatsApp, fazendo essa mensagem chegar a mais pessoas. Parece chato e repetitivo, mas para a gente é extremamente importante que este conteúdo possa passar a mais pessoas. Curta, comente, fique à vontade. As pessoas mandam perguntas, fico muito feliz e tenho um prazer muito grande de tentar responder. Pois bem, a gente quer falar nesse vídeo de hoje, né, sobre o nosso Papa agora, o Papa Leão XIV. Né? Nós ficamos aí com a sé vacante, né? Vivemos um tempo de tristeza na igreja por causa da morte, devido à morte do nosso querido Papa Francisco. E então vivemos aquele período de sé vacante, aquele período em que a igreja fica, né, sem Papa. E é curioso, né, que a palavra Papa ela significa pai, ela vem de pai, de patriarca. E esse nosso guia maior, esse guia espiritual, esse líder que nós temos na Igreja Católica, nós não tínhamos, né? E era engraçado, a gente participava da missa, né? E naquela parte que vai ser lido, né, que é lido o nome do Papa, omitia-se, porque a gente não tinha um Papa, e agora com a graça de Deus, nós temos Leão XIV. E é interessante porque o mundo todo parou para ver uma chaminé. Né? O mundo todo parou para ficar, muitas pessoas, né? Milhares de pessoas ali foram para Roma, né? Nesse período, com o objetivo mesmo de vivenciar este momento, e outras tantas pelo mundo afora, através das redes sociais, através da televisão, acompanhavam uma chaminé. É curioso como interessante, né? Como Deus age, né? E como é bonito isso, ver a graça de Deus acontecer através da Igreja Católica e da grande importância dessa igreja, da nossa igreja para o mundo. Pois bem, né, temos um Pai, temos quem nos guia, quem nos ilumina nesse sentido, e ninguém como o Papa Leão tem o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar. E é interessante que eu via um comentário sobre o Padre Paulo, né, comentando, fazendo um vídeo sobre o Papa Leão XIV, e ele dizendo, né, que nós tivemos aqueles dois momentos durante o conclave, em que era perguntado para ele, você aceita, né, a eleição, e 2/3 das pessoas, dos cardeais, votaram, então, na época, né, no dia, Robert Franz Prevost, ainda não era Leão XIV, e ele então pergunta para ele, você aceita a sua missão? E ele diz sim. Né? Naquele momento, naquele exato momento, é que ele se torna então Papa, é que Cristo fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, né, a minha igreja. E para nós é motivo de muita alegria ter, né, agora antes Papa Francisco e agora Leão XIV, acima de tudo como um líder espiritual. É chefe de Estado, tem todas as suas repercussões aí mundo afora, a ajuda que ele pode trazer nisso ou naquilo. Né? No próprio velório do Papa Francisco, é curioso, né? Num velório, mas ter o presidente da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos conversando ali naquele momento, algo bastante interessante, só mesmo um Papa, né? A morte de um Papa para fazer isso. Mas acima de tudo isso, o nosso líder espiritual, o nosso pai espiritual. A humanidade, nós sabemos, vive desamparada, vive confusa, sem saber para onde ir. E nós temos ser católico é maravilhoso. Ter, né, o sucessor de Pedro,
para nos ajudar neste caminho é algo fantástico, é algo maravilhoso. E para nós é motivo de grande alegria, né? Acompanhávamos então aí quando o Camerlengo, né, chega então para poder dizer, para poder fazer dizer, né, ao mundo quem era então quem era então o Papa, né? Foi para a gente um momento de bastante emoção, de bastante alegria. Então nós temos Leão XIV. Pois bem, é a segunda vez que nós temos um Papa americano. O Papa Francisco era argentino, né, como nós sabemos, das Américas, e agora ele que é norte-americano, nascido em Chicago, né, ele que nasceu em 1955, né, e temos então é a primeira vez que nós temos dois papas então americanos. A ordenação dele aconteceu em 1982, em 8 de maio, né, de 2025, agora torna-se para nós Leão XIV. Ele explica por que ele é Leão XIV, ele explica por que este nome, na verdade é uma homenagem a Leão XIII, que foi um grande papa. Este nome já que ele escolheu já é um nome bastante forte, devido, né, primeiramente a Leão Magno, depois a Leão XIII, que é aquele que era o último papa, né, que se intitulou Leão, principalmente por causa da questão da doutrina social da igreja, né, que ele deu, então, né, fez, Leão XIII que redigiu, fez o documento, em que a igreja vai, digamos assim, se posicionar, vai dizer, né, de uma maneira sistemática sobre essas questões da humanidade, do trabalho, do trabalhador, sobre o salário, sobre formas dignas de se viver. O contexto aí de Leão XIII, para quem não sabe, era o contexto da Revolução Industrial. E no tempo da Revolução Industrial, as pessoas viviam com toda aquela questão de produzir mais e mais e mais e mais. As pessoas viviam em condições insalubres, trabalhavam em condições insalubres, trabalhavam exageradamente, numa condição desumana. E a igreja, através, né, dessa sua doutrina social, ela vai dizer, ela vai sistematizar, ela vai ensinar, ela vai catequizar como deve ser essa relação de trabalho. E de maneira muito interessante, né, reafirmando tudo que nós sabemos sobre a Igreja Católica até hoje, ela vai dizer que a solução para os problemas do homem, dos problemas relacionados ao trabalho, não é o socialismo. Foi um tempo, foi um documento muito importante, né, para a Igreja, e a Igreja vai então se posicionar, digamos assim, vai nos ensinar, vai nos mostrar qual o melhor caminho em relação às relações de trabalho, todas essas questões sociais. É um Papa novo, né? O Papa tem apenas 69 anos, ele foi bispo emérito lá no Peru, em Chiclayo, né? E foi depois transformado. O Papa Francisco fez dele, né? Ele era um cardeal da Cúria Romana, né? Em 2023 ele foi eleito pelo Papa Francisco para prefeito do dicastério. Tem uma formação, claro, muito boa. Esses dias me perguntavam, Vinícius, por que Papa, para ser Papa tem que ser tão velho, né, e tal, enfim. Mas, na verdade, para ser bispo você tem que ter pelo menos 35 anos, como a gente sabe. O Papa ele tem que ter mestrado, doutorado, tem que falar várias línguas. E aí é uma pessoa que tem que ter uma fé sólida, enfim. Até você até chegar a ser papa, isso demora muito, porque geralmente vira padre, o que também a formação demora muito, né? Depois ele vira bispo, isso na idade já não tão novinho mais, né? Como eu falei, acima de 35 anos, ele vai se tornar bispo. E aí vai passando, né? Talvez aí lá na frente vai virar arcebispo, enfim, até ele se tornar conhecido para chegar a ser cardeal e depois papa. Então vai ser mais tarde mesmo. Nós temos um papa relativamente novo. Se a gente for relacionar, se a gente for comparar com os outros papas, né, de um modo geral, Leão XIV é o nosso papa de número 267. De uma maneira curiosa, ele é formado em matemática, né? Antes ainda é formado em matemática também, em 1977. Ele se formou em matemática, ele se forma em matemática, entra para o seminário, certamente fez ali filosofia e teologia, se tornou padre, né? E aí fez o mestrado em divindade, né? Em Chicago,
e depois faz o doutorado em Direito Canônico, no ano de 1987, já em Roma. Então, o homem certamente um intelectual, com certeza, não fosse intelectual, certamente não seria papa, não que precisa necessariamente disso, seja uma obrigação, mas claro que vai precisar estudar muito e pede-se que seja um homem de grande conhecimento. E aí, ele entra, uma coisa, não dá para a gente dizer muito, eu não o conheço, estou lendo sobre ele agora, acho que pouca gente conhecia, eram 135, né? Acho que, se não me engano, entraram 133 para votar, e a gente não conhece esses cardeais, a gente não fica acompanhando o tempo inteiro, né? Morre um cardeal, entra outro cardeal, a gente não tem condição de acompanhar o trabalho de tantos cardeais, mas a gente vai conhecendo, então, aos poucos, esse nosso Papa. E o que mais, já logo de cara, a gente vai observar as roupas, né? Ele trouxe, né, aquilo que os demais papas, à exceção do Francisco, sempre trazia, que é a estola vermelha papal e aquela moseta papal completa. O Francisco tinha usado apenas o branco, né? Tinha por toda aquela ligada àquela questão da pobreza, enfim. E ele já mais com essa visão, digamos assim, talvez um pouco mais ligada à liturgia, aquilo que é mais tradicional, traz então toda aquela indumentária. É triste ver, né, a reação muitas vezes da imprensa. Às vezes as pessoas já colocam isso de uma maneira muito negativa. Não, o Papa Francisco era o pobrezinho, enfim. É legal, é bom de se valorizar o Papa Francisco no sentido dessa importância que ele dava à pobreza e por isso não usar aquelas roupas. Agora, é bonito ver, por outro lado, Leão XIV com esse amor e esse respeito à liturgia, como ele vai falar tanto, ele já tem se posicionado nesse sentido, da importância da liturgia, da importância daquela contemplação do mistério, porque aquele toque profundo, toda essa questão da roupa, toda a simbologia referente a isso certamente é muito importante. As pessoas, por exemplo, implicavam tanto com os sapatos vermelhos de Bento XVI, mas que, na verdade, para quem não sabe, aqueles sapatos significam, na verdade, o sangue de Cristo, o sangue dos mártires. E é uma coisa, e é importante para nós sempre lembrar disso, né? E as pessoas colocam aquilo, infelizmente a imprensa trata isso de uma maneira negativa, o que é lamentável. É um Papa agustiniano, como a gente sabe também, se formou, né? Um Papa religioso, e tem algumas, aí as pessoas sempre ficam questionando, esse Papa, ele é capitalista, ele é socialista, ele disse isso, ele disse aquilo. Eu vou fazer uma pesquisa simples no Google, coloquei lá, enfim, dei um enter, e aí falou assim, não, o Papa não disse que o Lula é o melhor presidente do Brasil, não, o Papa não disse que Bolsonaro, o Papa não... Umas matérias sem pé nem cabeça, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. E eu quero, de um modo muito especial, dizer a vocês sobre a importância de nós entendermos, acima de tudo, Leão XIV como nosso guia, o nosso líder espiritual. Ele tem todas as outras funções dele, mas é guia, é líder espiritual, a nos guiar, a nos mostrar o caminho pela graça de Deus, através do Espírito Santo que fala com ele. Então é muito difícil perceber as pessoas banalizando o que pra gente é sagrado. Ele já aí as pessoas, o trabalho que as pessoas têm feito agora é de ver o que ele disse anteriormente para tentar entender mais ou menos como ele será. Bem, como ele vai ser? Não sei. Ninguém sabe. E quem falar que sabe é desonesto. Né? E também nem cabe aqui dizer ou trabalhar isso, não é esse o objetivo. Mas, de modo interessante, ele já reafirma aquilo que já está dito na igreja lá atrás. Já tem... ele já se posicionou contra, né? Já disse contra, não enquanto Papa, né? Mas em relação à ordenação de mulheres, que é algo que certamente não vai para frente, não vai progredir, mas lutou também, trabalhou no Peru de uma maneira muito intensa contra a ideologia de gênero, o que é também uma bandeira da igreja, certamente. Contra o aborto, se posicionou também contra a eutanásia. Aí vamos dizer assim, então ele é capitalista, Vinícius. Pois bem, ele tem críticas importantes em relação à política de imigração do Donald Trump. Então ele não é capitalista,
ele não é socialista, ele é o Papa, certo? Então, às vezes as pessoas olham, tentam enxergar por esse lado ou por aquele outro lado. Isso é totalmente secundário quando a gente fala sobre a Igreja Católica. Isso é totalmente secundário quando a gente fala do Papa. A questão é que ele é para nós um líder espiritual e para nós é uma grande alegria, né? Já se posicionou também contra contraceptivos, contra a pena de morte, né? E lá já no seu discurso ele fez ali aquele momento falando sobre Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora. É um Papa também mariano, como todos os demais, como todos os santos da Igreja, enfim. E eu achei bastante interessante para ele recentemente o primeiro discurso. Ele esteve com a imprensa e ressaltou justamente a importância da liberdade de imprensa no mundo hoje, o que certamente é extremamente importante. Tantos jornalistas sendo presos, sendo censurados, aqui mesmo no Brasil, tanta censura, né, infelizmente, e que acaba atrapalhando que a informação chegue de maneira adequada às demais pessoas. Então, pessoal, esse vídeo é para dizer sobre a alegria. Sofremos aquele período de tristeza, né? Na semana que vem eu quero passar para vocês, compartilhar com vocês um vídeo que nós já gravamos sobre o Papa Francisco, né? Sobre o seu papado, a sua importância, enfim. Vemos aquele tempo de ser vacante, agora vivemos a alegria de que nós temos um Papa, que nós temos um Pai, um guia, um líder espiritual a nos ajudar. Como a sociedade vive uma bagunça moral, espiritual, um estado de confusão tão grande, em uma situação tão deplorável. Mas ser católico é maravilhoso, e eu quero reafirmar isso. Ser católico é fantástico, e é ter uma pessoa que é assistida pelo Espírito Santo de um modo todo especial, uma pessoa que é, na verdade, o substituto não do Francisco, porque estão a fazer muitas comparações em relação aos dois papas, mas é sucessor de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Devemos, principalmente como católicos, ficar muito atentos. A maioria das pessoas, o que elas consomem por não ter fontes adequadas, por não saber pesquisar, por não ter interesse no assunto, por simplicidade mesmo. A fonte de informação das pessoas é a imprensa. Isso é muito perigoso, porque a imprensa vai tentar certamente formar na nossa cabeça uma visão negativa do nosso Papa. E a gente não pode aceitar isso, muito menos propagar esse tipo de coisa, mas defender o nosso Papa, o nosso Pai, a nossa Igreja. Isso é fundamental. Saber buscar as fontes de informações, saber, por exemplo, o site do Vaticano, ao invés de qualquer TikTok, ser aquilo que vai te ensinar, te ensinar o que é ou que não é da Igreja, o que disse ou que não disse o Papa. E é necessário que a gente fique muito atento, porque é muito provável que esse Papa, a exemplo do Bento XVI, vá sofrer muito com a imprensa. Vai ser muito perturbado em relação à imprensa. Né? Vão tentar, de todos os modos, passar para a gente uma impressão negativa. E como a maioria das pessoas escuta a imprensa, é a fonte de informação que eles têm, que eles acham que é séria, né? Às vezes mas muitas vezes não, isso pode acabar prejudicando a visão em relação à Igreja e em relação ao Papa. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Eu peço a vocês que enviem este nosso vídeo para os seus amigos, essa mensagem de alegria para nós, porque temos um novo Pedro, temos o sucessor de Pedro, habemos Papa, temos um Pai, não somos órfãos. Né? Cristo enviou-nos o Espírito Santo, Cristo veio a este mundo, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, enviou-nos o Espírito Santo e deu-nos a graça de uma igreja maravilhosa, deu-nos a graça de um sucessor para São Pedro. E para nós isso é motivo de grande alegria. Bendito seja Deus pela Igreja Católica, bendito seja Deus pelo tempo que tivemos o Papa Francisco, que agora está junto ao Deus no céu, pelo tempo que temos e teremos o Papa Leão XIV. Que Deus abençoe o papado de Leão. E peço a vocês que rezem. Como eu falei, é uma
É uma questão que eu rezo absolutamente todos os dias pela Igreja e pelo Papa. Eu peço a vocês que rezem, que busquem se informar, conhecer, entender sobre o Papa, sobre a Igreja. Aqui no canal a gente está sempre trabalhando isso. Sempre rezem, peçam a Deus para iluminar, porque a missão que ele recebeu, que o Papa Leão XIV, né, recebeu, é muito grande. E como é bonito e emocionante vê-lo ali, né, na varanda, dando, né, na Basílica de São Pedro, dando para a praça ali da Basílica, percebê-lo emocionado, num tom de simplicidade, de amor, de respeito e, de certo modo, às vezes um pouco ansioso não, mas preocupado, pensativo, certamente a pensar, meu Deus, o que o Senhor fez comigo? Né? E Deus tem disso, de nos dar, às vezes, missões, mas Ele dará a graça também para que nós possamos cumpri-las. Então, rezemos pelo Papa, rezemos pela Igreja. Peço a vocês que façam esse conteúdo chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a Igreja Católica, que Deus abençoe o nosso Papa Leão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.